Boa noite, igreja. Boa noite. Me chamo Anderson. E é uma alegria estar na presença de vocês. Muito obrigado ao grupo de louvor. E vocês sabem que fui desafiado pelo pastor Cabral. A igreja iniciou uma série de mensagens sobre os valores da nossa igreja, ou seja, aquilo que cremos, quais são as nossas marcas. E no primeiro culto, o pastor Cabral pregou sobre nós somos uma igreja relacional. Depois, no segundo culto, nós somos uma igreja focada em Jesus, ou seja, Jesus é o nosso foco. E agora o terceiro, eis-me aqui, nós somos uma igreja que ama o próximo. Você pode repetir comigo? Nós somos uma igreja... Está melhor que a tua, pastor Marcelo. Está melhor, né? Está melhorando. O senhor aqueceu? Então tá. Nós somos uma igreja que ama o próximo. Meus irmãos, o meu primeiro público a ouvir essa mensagem, e sempre foi assim, é a minha esposa. Então é ela que sofre o pênalti no primeiro lugar. Então quando eu trouxe essa mensagem para ela e expliquei para ela, ela falou assim, mas será que eles vão entender o teu raciocínio? Será que eles vão entender? Então ela já jogou um balde de água fria. E eu fiquei durante esse tempo, fiquei orando, e confesso que tentei trazer outra mensagem, mas aquilo que Deus fala não tem como, é inegociável. Então, a única coisa que eu peço encarecidamente, que eu já pedi para Jesus, é que vocês tentem acompanhar a minha linha de raciocínio. Pastor Marcelo falou aqui que se nós lermos 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 no domingo, nós vamos ler a Bíblia inteira. Eu vou trazer uns 50 versículos aqui, então são aproximadamente 3 capítulos. Que eu vou trazer hoje para a gente ler. Se você ler mais 2 em casa, você já está dando uma guinada para orar a Bíblia o ano inteiro. E eu digo que vale a pena. Até Levítico tem que orar, saiba disso. Tem que ler. Até Levítico tem que ler, tem que orar, e faz parte da leitura bíblica. E eu vou usar um texto um pouco contraditório para expressar minha sentença aqui sobre a igreja, que nós somos uma igreja que ama o próximo. Então, lá vai. Nós vamos começar lendo Lucas... O Evangelho de Lucas, do doutor Lucas, capítulo 9, dos versículos 51 ao 56. Lucas, capítulo 9, dos versículos 51 ao 56. Enquanto estou aqui também trazendo a mensagem, a minha esposa fica lá no meio me corrigindo de algum vício postural, algum vício linguístico que eu tenho, mas eu já estou acostumado com isso. Ela sempre faz isso, né, amor? Ela não gosta que eu fale, mas eu tenho que falar. Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56, vai aparecer na projeção também. Diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que Jesus se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E assim foram para outro povoado. Amém? Vamos orar rapidamente? Querido Deus, eterno Pai, nós damos graças pela Tua palavra, Deus. Nós queremos que a Tua palavra é inerrante, é infalível, ó Deus. Nós te pedimos agora que a Tua palavra encontre morada dos nossos corações, ó Deus, e que possamos sair daqui melhor que entramos, ó Deus, com o nosso caráter transformado e com a nossa vida renovada, Pai. Nós oramos assim a Ti, ó Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, aqui... nos mostra uma rincha muito grande que existia entre os judeus e os samaritanos. Nos tempos de Jesus, se você quisesse xingar algum judeu, era só chamar essa pessoa de samaritana. Pronto. Não precisava fazer nenhuma outra ofensa, mas chamasse um judeu de samaritano e a briga estava feita. Era uma relação de ódio. Essa relação de ódio ela começou 900 anos antes de Cristo. Esse é o pano de fundo histórico. Em 900 anos antes de Cristo, após a morte do rei Salomão, Israel era um só reino.
Mas os filhos de Salomão, então, brigaram por exercer a liderança e houve a separação das tribos, ou seja, a separação dos reinos. E o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tinha uma capital que era Samaria. E o Reino do Sul, a capital era Jerusalém. O Reino do Norte foi levado escravo pelos assírios. E aqueles que não foram levados escravos, ou seja, aqueles que ficaram em Samaria, na sua terra, receberam então a visita, né, de outros povos. E ali se misturaram com aqueles povos, passaram a adorar os seus deuses, passaram a cultuar outros deuses, criaram um próprio templo, passaram a adorar Deus no seu próprio templo. E não bastasse isso que fizeram, ainda criaram uma rivalidade tão grande com os judeus que o judeu não podia passar em seu território. E se ali passasse, muitas vezes era espancado e até mesmo morto. É nesse contexto histórico que eu trago essa mensagem. E o que é mais difícil, talvez, para nós hoje? É algo que aconteceu 1000 anos antes de Cristo, trazer e contextualizar para a nossa realidade. Ou seja, quase 3000 anos depois nós estamos falando de algum acontecimento bíblico e vamos tornar ele vivo para a nossa memória. O povo judeu, diferentemente do samaritano, não se misturou com outras raças, ou seja, não fez casamento misto. Eles permaneceram nacionalistas, cultuando ao Deus de Israel, e mantiveram o culto e o templo em Jerusalém. Então, para um judeu, era ali que se deveria adorar a Deus. Para os samaritanos, não, era no monte deles. E aí criou um cisma, eles criaram um próprio sacerdócio e a briga continuou. E muitos dizem que essa luta e que esse ódio persiste até hoje, historicamente falando. Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir uma missão. A missão era entregar a sua vida pelos nossos pecados. Tanto é que o texto nos diz que observaram o semblante de Jesus e viram que ele estava indo para Jerusalém. E aqueles samaritanos de uma aldeia pequena falaram assim, não, aqui ele não fica. Jesus mandou mensageiros para encontrar um pouso em algum lugar, e não, aqui não. E os filhos do trovão, João e Tiago, perguntaram para o mestre deles, Jesus, se Jesus queria que descesse fogo do céu e consumisse todo aquele povoado naquele momento. E aí vai o primeiro aprendizado que eu tenho. Muitas vezes eu sou um filho do trovão. Porque muitas vezes eu quero que desça fogo do céu com um cara que dá cavalinho de pau toda sexta-feira na frente da minha casa. Ou para aquele cara que escuta sertanejo universitário acima de 150 decibéis. Ou para aquele cara que eu vi xingando a caixa do supermercado. E aquilo ali me deu muita indignação. E deu vontade de eu fazer como Pedro, né? Pegar a espada e cortar a orelha de soldado. Mas era a orelha do gerente do supermercado. Então, todos nós, em algum momento, temos algo relacionado aos filhos do trovão. Queremos fazer a nossa própria justiça. E de que forma eu vou contextualizar isso que eu estou falando agora, para que fique muito claro para nós? Eu quero fazer esta ligação dos filhos do trovão, Tiago e João, os discípulos mais chegados juntamente com Pedro a Jesus, com um episódio que aconteceu no Porta dos Fundos. Todo mundo já sabe. E eu não gosto, realmente não gosto de polêmica, mas eu gosto de me posicionar. Como pastor, eu tenho que fazer isso. Eu vi a posição do pastor Marcelo, o vídeo do pastor Cabral, e eu concordo com as duas, mas eu tenho um posicionamento bem claro sobre isso. Meus irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é a porta dos fundos? A Bíblia diz que Jesus é a porta, que a porta é estreita. E que nós devemos entrar pela porta estreita. E nós, como filhos de Deus, não somos mal educados. Então, nós não entramos pela porta dos fundos. Nós entramos pela porta estreita. E a porta que leva à salvação. Então, nós não precisamos se preocupar com isso. Sabem por quê? Porque na Bíblia, em algum momento, os líderes religiosos falaram assim, que Jesus estava endemoniado e era samaritano. Isso está na sua Bíblia. Xingaram Jesus dessa forma. Então, nada me surpreende
Nada me surpreende nesse episódio que aconteceu. Nada me surpreende. É uma realidade que aconteceu há 2000 anos atrás e perdura até hoje. E vai continuar até que ele volte, amém? Vai continuar. É assim que funciona. E nesse contexto dos samaritanos, Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo. É nesse contexto. É esse pessoal aí que eu acabei de falar que nós temos que amar. É esse pessoal, é esse contexto que eu quero falar. Como vamos amar alguém que chama o nosso mestre de homossexual? Como vamos fazer isso? De que forma vamos nos posicionar? Como fazer isso? Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Em determinado momento você vai se perguntar, quem é o meu próximo? E aí você vai olhar para o lado, Rudá vai ver sua esposa, pastor Marcelo a Márcia, e assim por diante. Mas nem sempre o nosso próximo é aquele que está próximo da gente geograficamente. E a Bíblia vai mostrar que nem sempre é assim. Nem sempre é tão cômodo como nós estamos vendo aqui dentro das quatro paredes. O meu desejo hoje é que você saia por esta igreja e imagine que lá fora tem uma faixa. Ao sair da igreja você vai ver uma faixa dizendo assim, ó, bem-vindo ao seu campo missionário. Porque o nosso campo missionário é lá fora. Amar o próximo aqui dentro, nós temos que fazer isso, é obrigação nossa, temos que nos preocupar primeiro com os nós, mas confesso que é muito fácil. Jesus falou que o nosso campo missionário é fora das quatro paredes. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Nós somos uma igreja que ama o próximo fora dessas quatro paredes. Fora dessas quatro paredes. É bom que todos saibam também que de Deus não se zomba. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Que Ele não entra por porta dos fundos, que Ele é educado e está à porta do nosso coração e bate educadamente. E nós temos a opção de escolher se abrimos ou não. De forma muito educada. Ele não entra pela janela, não entra pela porta dos fundos, mas educadamente, como fala em Apocalipse, Ele está batendo a porta do seu coração e do meu coração nesse exato momento. Para você abrir o seu coração para a mensagem que está sendo entregue aqui. Abre o seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Agora, como eu disse, eu não sei vocês, mas eu tenho muito do temperamento de João e de Tiago. Ou também do temperamento de Pedro, que quis cortar a orelha do soldado que queria levar Jesus preso. Eu tenho muito desse temperamento. Certa vez, a minha rua é de chão batido, e esse camarada, que eu não vou falar o nome, sempre dava cavalinho de pau na frente da minha casa. Sempre. É sempre a mesma coisa. E eu tinha uma moto. E aquilo lá me dava muita raiva quando eu via. E eu não conseguia saber quem era o cara, não conseguia pegar o carro. Quando eu corria, o carro já estava quilômetros de distância. E aquilo ali me dava uma raiva. Um dia estava chegando mais cedo do trabalho, horário de verão, 6:30 da tarde. Estou subindo de moto, o carro está subindo na minha frente. Derrapando para um lado, derrapando para o outro, derrapando para um lado, derrapando para o outro. Cada derrapada que ele dava, eu falava para mim, eu vou fazer ele comer essa areia, vou fazer ele comer essa areia, eu vou pegar ele. Quando ele chegou na frente da casa dele, eu desci da moto. E ali subiu o sangue, mas eu me lembro que poucos segundos antes eu pedi para Jesus me dar sabedoria. Eu só parei, tirei o capacete, abri os braços assim, e ele já veio direto do carro. Desculpa, meu irmão, é que eu gosto dos brinquedinhos assim. Cara, todo mundo gosta de brinquedo assim, meus filhos gostam muito, mas tu vive jogando poeira dentro da minha casa e fazendo uma barulheira. Ele, cara, eu prometo que eu não faço mais. Ali ele me deu um abraço, eu abracei ele, e ainda estava com vontade de fazê-lo comer areia, mas eu dei um abraço nele e falei, obrigado, Jesus. Porque senão ia ser uma carnificina na minha rua, que vergonha que eu ia passar. Então eu tenho um pouco desse temperamento. Eu tenho talvez um pouco desse temperamento do pessoal que foi lá e jogou coquetel Molotov, né, na sede da Porta dos Fundos. Porque num primeiro momento nos dá uma raiva muito grande. E é incrível que Jesus ele contextualizou os 10 mandamentos. Né? Ou seja, nos 10 mandamentos diz assim, não adulterarás. Jesus veio e contextualizou da seguinte forma, se você olhar para alguma mulher desejando ela, você já está cometendo adultério em seu coração. A Bíblia diz também que você não deve ser um homicida, mas se você desejar espancar alguém, você está cometendo morte para o seu coração. Então, eis aqui um homicida, Senhor Jesus. Eis aqui alguém que já cometeu muitos homicídios, porque eu já fiz e já tive esse desejo
que os filhos do trovão tiveram, de descer fogo do céu e consumir aquelas pessoas que não foram dar morada para o Mestre, para alguém que morreu por eles, que estava indo morrer por eles. E esse contexto que eu quero que vocês peguem agora, dos samaritanos e dos judeus, da maior rincha que já existiu na história, que começou 900 anos antes de Cristo, e alguns dizem que hoje ainda persiste, mas que já foi muito forte, muito forte. Esse contexto de inimizades, de conflitos, de tensões entre judeus e samaritanos, Jesus vem ao mundo. E Jesus vem ao mundo e faz o quê? Rompe barreiras e quebra paradigmas. Jesus veio ao mundo e rompeu barreiras e quebrou paradigmas. E disse que o amor ao próximo não conhece fronteiras ideológicas, não conhece fronteiras sociais e não conhece fronteiras religiosas. É nesse contexto que Jesus vem ao mundo quebrando paradigmas, rompendo barreiras e dizendo que não tem fronteiras onde o evangelho não possa chegar. Jesus mostrou para nós a universalidade do evangelho, ou seja, ele é para todos. Não é para alguns especiais, não. Ele é para todos. Nós somos uma igreja que ama o próximo. Onde você estiver, você deve ser uma igreja que ama o próximo. Amém? Você deve ser alguém que ama o próximo onde você estiver. E como eu identifico uma igreja que ama o próximo? Será que todas as igrejas amam ao próximo? Será que todos os cristãos amam ao próximo? Será que você ama o próximo? Será que eu amo o próximo? Como eu identifico uma igreja que ama o próximo? Vou lhes apresentar algumas respostas. E essas respostas vão vir com passagens bíblicas entre os judeus, entre Jesus e entre os samaritanos, ok? Como identificar uma igreja que ama o próximo? Primeiro, uma igreja que ama o próximo, ela dá passos em direção ao próximo. Nós temos uma ONG aqui na igreja, da qual eu trabalho, que se chama Instituto Passos. Essa ONG atende cerca de 80 crianças no contraturno escolar, valorizando aqueles alunos, entregando o melhor para aqueles alunos com alimentação, atividades artísticas, atividades esportivas, com atendimento psicológico, com todo tipo de atendimento. E entregando aquilo que recebemos, ou seja, o amor de Jesus àquelas crianças. Essa igreja dá passos em direção ao próximo através dessa ONG. E você pode fazer parte disso. E eu sei que muitos de vocês já fazem parte disso. Mas você sabe que Jesus também dava passos em direção ao próximo. A Bíblia nos diz, em João, capítulo 4, a partir do verso 3. Diz assim, João, capítulo 4, agora um exercício de leitura bíblica. João, capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Até aí, amém? Jesus deu passos em direção a uma mulher samaritana.
Vou mostrar um mapa para vocês que eu desenhei em cima dele, só para vocês entenderem. Pode passar o mapa, por favor? Se vocês vão conseguir ver bem, mas um judeu, quando ele tinha que ir da Galileia para Jerusalém, ou vice-versa, ele tinha 3 caminhos a seguir. Ele podia fazer o caminho pelo mar Mediterrâneo, que era 160 quilômetros de distância. Ele poderia fazer o caminho do Jordão, que era 140 quilômetros de distância. E ele poderia fazer o caminho, óbvio, pelo meio de Samaria, que era 100 quilômetros. Jesus fez o caminho do meio. Os judeus não faziam aquele caminho para não se contaminar em terras samaritanas, em terras dos inimigos. Mas Jesus fez este caminho para encontrar uma única mulher e romper com a barreira religiosa do seu tempo. E o que falta muitas vezes para nós é rompermos com as barreiras religiosas. Jesus rompeu com uma barreira religiosa porque os samaritanos não preservavam a fé. Eles criam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, e não no Antigo Testamento inteiro. Eles blasfemaram Jesus. Eles tinham uma religião cética, misturada, herege. E Jesus vai e conversa com a mulher samaritana e rompe com aquela barreira. Ao dar passos à mulher samaritana, Jesus também rompeu com a barreira cultural. Porque um sacerdote, um mestre, um rabino não poderia conversar com uma mulher. E nem mesmo com uma mulher que já estava no 5º casamento. E nem mesmo uma mulher que era totalmente renegada pela sociedade. Por que você fala isso? Porque ela estava indo buscar água ao horário do meio-dia, no calor da Palestina. Quando todas as mulheres buscavam água, no final da tarde. Ela estava sozinha buscando água. E as mulheres iam em grupos no final da tarde. E Jesus rompeu com essa barreira cultural. Ele valorizou aquilo que todo mundo despreza, Jesus valoriza. É isso que buscamos trabalhando fora das 4 paredes, valorizar aquele que não é valorizado pela sociedade. É isso que buscamos através dos nossos projetos. É isso que você deve buscar ao sair das 4 paredes dessa igreja, valorizar aquilo que a sociedade não valoriza. Aquele que é desprezado, marginalizado, em situação de vulnerabilidade social. É isso que Jesus fez, e ele é o nosso exemplo. Mas Jesus também rompeu com a barreira racial, porque os samaritanos eram uma raça mista. E os judeus consideravam os samaritanos, isso está no livro História das Antiguidades, de Flávio Joséfo, um dos livros mais antigos que se tem notícia depois da Bíblia. Eles consideravam os samaritanos combustível do fogo do inferno. E Jesus rompeu com essa barreira. Rompeu com essa barreira, com a barreira racial. A postura de Jesus sinaliza para nós o rompimento do nacionalismo. E nos diz que o evangelho é para todos, para todas as pessoas. Meus irmãos, não é diferente do que devemos fazer hoje se quisermos dar passos em direção ao próximo. Devemos romper barreiras e quebrar paradigmas. É isso que devemos fazer. É isso que a igreja faz através dos seus projetos sociais. Jesus superou todos esses obstáculos, venceu todas as barreiras, triunfou sobre todos os preconceitos para alcançar o coração de uma única mulher. Às vezes, eu já fui muitas vezes dar curso ou palestra, tinha 5, 6 pessoas, e mas eu estava me preparando para 40, e Jesus foi em uma única mulher só. Às vezes, mas o culto está vazio, onde tiver uma pessoa só, Jesus pode agir no coração dela. Uma pessoa só, uma alma só para ser transformada. E Jesus desviou toda a sua rota para encontrar o coração de uma mulher só e romper barreiras culturais, raciais, sociais. Esse é o nosso mestre. Esse é o mestre que você segue. Esse é o mestre que eu sigo. Mas veja bem o texto que nós acabamos de ler, o que mais me chama a atenção era o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Não, mas tinha outros caminhos, nós acabamos de ver. Tinham outros 2 caminhos que todos os judeus faziam. Inclusive, na época do censo, os pais de Jesus fizeram o caminho do Jordão. Não foi aquele caminho. Então não era necessário. Por que era necessário? Porque o propósito do Evangelho é o Evangelho todo. O propósito de Deus é o Evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Esse é o nosso propósito. O Evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, a
cada criatura. O ódio, o desprezo e a rivalidade humana não fizeram Jesus desviar os seus passos do propósito divino. O que tem feito você desviar do seu propósito? O que tem feito você se desmotivar dentro do propósito divino? Era-lhe necessário passar por Samaria, pois o evangelho é para todos, sem importar cor da pele, posição social, opção sexual, pecados cometidos. O evangelho é para todos, sem importar. Sem importar. É impossível trabalhar no social com preconceito. É impossível amar o próximo escolhendo quem é o seu próximo. É impossível. Você não pode escolher quem é o seu próximo. Porque a Bíblia diz que todo o próximo é aquele que estiver em necessidade perto de você. É aquele que você se dirige para auxiliar. Meus irmãos, uma igreja que ama dá passos em direção ao próximo. Como você vai conduzir os seus passos no ano de 2020? O pastor Marcelo acabou de falar, não sei qual é o seu planejamento, quais são as suas metas, se é correr, se é cuidar mais da família, se é assumir um ministério, eu não sei, mas como você vai dar passos em direção ao próximo? Quais são os seus passos? Para onde você está indo? O que você tem buscado? Eu afirmo que se você está buscando um lugar para servir a Deus e amar o próximo, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Meus irmãos, como eu identifico uma igreja que ama o próximo? Primeiro, uma igreja que ama o próximo, ela dá passos em direção ao próximo. E uma igreja que ama o próximo, ela semeia na vida do próximo. Nós temos um ministério aqui na igreja que ele se chama Semeando Vidas. A grande maioria que conhece, outros já fazem parte. Esse ministério se propõe a estar todas as segundas-feiras no centro de Porto Alegre e nas enfermarias, nos locais de emergência, levando alimento espiritual e alimento físico para pessoas em situações de rua. Se você quiser conhecer mais desse ministério, fazer parte, doar para esse ministério, você pode conversar com o Manuel. O Manuel, eu vi ele por aqui, eu sei que ele está por aqui. Tem algumas pessoas com a camisa também. Então nós temos um ministério que semeia na vida do próximo. E eu poderia agora, aqui para ser uma coisa mais prática para mim, mas eu gosto de dificuldade, eu poderia contar para vocês a parábola do semeador. Mas eu não escolhi esse texto, Jesus me direcionou para outro texto. E eu queria que vocês abrissem ou ligassem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu de forma correta, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus respondeu: vá e faça
o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meus irmãos, essa parábola, ela nos mostra 3 filosofias de vida. 3 filosofias de vida. A do bandido, a dos religiosos que atravessaram a rua, a do bandido que espancou o camarada e a do samaritano que auxiliou ele. 3 filosofias de vida. E eu gostaria muito que você se encaixasse numa delas, mas principalmente na terceira. 3 filosofias de vida. A primeira delas é a seguinte, é a filosofia de vida do bandido. É a seguinte, o que é meu, mas o que é seu, é meu também. Essa é a filosofia de vida do bandido. Ou seja, eu tenho que ter algo, mas eu tenho que roubar daquela pessoa, eu tenho que tirar daquela pessoa, eu tenho que ter posse daquilo que ele tem. Essa é uma filosofia de vida, um tipo de mentalidade que olha para o próximo com a intenção de tirar algum proveito dele. Algum proveito, alguma vantagem. Olha para o próximo com cobiça. Utiliza uma mentalidade egoísta. E eu citei aqui cobiça e egoísta. E a Bíblia diz que nós nascemos cobiços e egoístas também. Veja bem. Quantas vezes não nos aproximamos de alguém para conseguir alguma coisa para nós mesmos? Isso não acontece? Quantas vezes pessoas cobiçam aquilo que é do outro, sentem inveja do seu sucesso, da sua casa, da sua família, e por aí vai. Um exemplo bem claro aqui é o da política. É o funcionário público, ou é o deputado, que ele recebe um alto salário, um bom salário, e ainda tem que tirar ou desviar merenda da boca das crianças. É algum funcionário que propõe um cargo de confiança, mas aquele funcionário que ele colocou tem que passar um pouco do seu salário para ele. O que é seu, o que é meu, mas o que é seu também é meu. Essa é uma filosofia de vida que nós vivemos e que nós vimos no mundo de hoje. Isso aí acontece. Está todos os dias na televisão. Mas tem um segundo estilo de vida, que é o estilo de vida dos religiosos. Esse estilo de vida é o seguinte, o que é meu, e o que é seu, é seu. Ou seja, é aquele adágio popular, cada um por si, Deus por todos, e o diabo que leve o último. O que é meu, o que é seu, é seu. Ou seja, eu semeio somente no meu quintal, somente na minha família, somente aqueles que estão próximos geograficamente de mim recebem as minhas bênçãos, aquilo que eu tenho. Mas aquele que está lá fora, que necessita de ajuda, eu atravesso a rua, como fez o levita, como fizeram os religiosos. Eles atravessaram a rua. Talvez, e um religioso vai justificar, porque aquele homem estava ensanguentado, quase morto, a Bíblia diz isso. E se um religioso tocasse nele, ia ficar cerimonialmente impuro, e não poderia ir ao templo. Então ele não poderia ir ao templo. Então eu vou atravessar a rua, não vou tocar naquele camarada, porque senão eu não posso exercer as minhas atividades no templo. Ou seja, eu não vou poder dar o dízimo, não vou poder ir no culto, não vou poder ir no meu PGM. Isso é pura religiosidade, é puro interesse próprio. O que é meu e o que é seu, cada um por si. Cada um por si. O levita e o sacerdote representam pessoas religiosas que vão ao culto, postam muitas coisas bacanas acerca de Jesus, bacanas mesmo, postam muito, mas são indiferentes à necessidade do próximo. São indiferentes. Mas eu vou no culto, eu dou o meu dízimo, eu frequento o PGE, sou religioso, mas eu estou indiferente à necessidade do próximo. São pessoas que conhecem a Deus, mas se converteram somente intelectualmente, sabe? Só aqui, ó. Certa vez eu recebi um folheto evangelístico que dizia assim, ó, você está a 30 centímetros da porta do céu. Como assim? Eu abri, estava escrito assim, o homem que errou o céu por 30 centímetros. 30 centímetros é a distância do cérebro para o coração humano num adulto. Então, aqueles religiosos, eles se converteram aqui, intelectualmente, mas não desceu para o coração. E não houve ação alguma. Só intelectualmente. Só intelectualmente. O levita e o sacerdote representam pessoas religiosas que têm zelo pelas coisas de Deus, conhecem a palavra, mas não praticam. E o irmão de Jesus vai dizer que a fé sem obras é o quê? Muito bom. A fé sem obras é o quê?
Tiago capítulo 2, morta. A fé sem obras é morta. Aqueles homens tinham fé. O perito na lei falou quais são os 2 maiores mandamentos. E ele respondeu, Jesus perguntou para ele respondeu, amar a Deus e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Ou seja, na cabeça dele, o primeiro mandamento ele obedecia. Ele amava a Deus, mas ele não conseguia amar o próximo. A fé sem obras é morta. É morta. Não adianta se convencer só intelectualmente, tem que descer para o coração e ser retratado em ação. É para isso que nós temos esses ministérios que trabalham das portas para fora da igreja. É para isso. E você pode se encaixar num deles. Que Deus te abençoe se você deixar, se você se permitir abençoar um desse ministério e que você continue, aquele que abençoa o nosso ministério, continue abençoando. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, aqueles que fazem parte do Semeando Vidas, do Instituto Passos, do PES, do pequeno grupo, qualquer outro ministério sabe que nós temos que tocar nas pessoas. Nós temos que tocar nos moradores de rua. Nós temos que tocar nas pessoas, abraçar, orar com eles. Muitas vezes colocar dentro do nosso carro. Você está pronto para isso? Você está pronto para servir desta maneira? Você está pronto para semear na vida do teu próximo? Você está pronto para isso? Se não prestarmos atenção, vamos cuidar apenas de nós mesmos e da nossa família. Vamos ficar na nossa redoma de vidro, só no nosso mundo. Precisamos lembrar da pergunta que Jesus fez aos discípulos. Se vocês amam apenas os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não tem recompensa nenhuma. Não tem recompensa nenhuma. Mas tem uma terceira filosofia de vida, ainda bem que é a salvação. Tem uma terceira. A terceira filosofia de vida é a do samaritano, que diz assim, o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. O que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Essa é uma postura altruísta, uma postura de alguém que entende que a vida é uma oportunidade de amar ao próximo, de servir ao próximo e de abençoar a vida do próximo. É por isso que o samaritano parou. Ele não só parou, como ele se aproximou do homem que estava quase morto. Ele não só se aproximou, mas ele tratou suas feridas com os melhores remédios da época, que eram o vinho e o óleo. Ele não só se aproximou, tratou os remédios, mas também colocou ele no seu animal, tirou ele da rua, de uma posição de risco. Não só fez isso, como pagou 2 dias de trabalho e colocou ele num lugar seguro, para fazê-lo recomeçar num novo ambiente, em boa forma de saúde. É isso que nós preconizamos através dos nossos ministérios. Transformar as vidas das pessoas através das nossas ações. É isso que fizemos quando amamos o próximo. Dá resultado. Dá resultado. O samaritano investe na restauração, recoloca o homem na estrada com saúde e segurança. Isso é fé com obras. Isso é fé viva. Eu peço para Deus, do fundo do meu coração, para que nós venhamos a se encaixar nessa filosofia de vida. Onde o que é meu, o que é seu, mas o que é meu também pode ser teu. Essa é a filosofia de vida que nos interessa. Semear na vida do próximo, abençoar o próximo. E você pode fazer isso através do Ministério Semeando Vidas. Você pode fazer isso através do Instituto Paz. Nós podemos fazer a diferença na escola, na nossa casa, na faculdade, no trabalho, na igreja, desde que eu sirva com o intuito de semear na vida do próximo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Uma igreja que ama, dá passos em direção ao próximo. Uma igreja que ama, semeia na vida do próximo. E uma igreja que ama, pesca o coração do próximo. Eu quero falar do PESC agora, que é um ministério no qual eu faço parte também. O PESC é um ministério esportivo, ou seja, nós nos propomos a toda quinta-feira evangelizar, falar do amor de Deus e ensinar futebol para cerca de 40 adolescentes, meninos e meninas, de 14 a 18 anos. Toda quinta-feira estamos lá. Eu, Patá, professora Priscila e uma retaguarda muito boa por trás para levar o amor de Deus através do futebol. Se você se encaixa, se você ajuda, glória a Deus por você. Obrigado, muito obrigado mesmo, mas nós queremos ir além.
Nós queremos ter outro dia com esses alunos, nós precisamos de recursos, de material, de lanche, principalmente, mais do que tudo isso, nós precisamos da sua oração. Nós precisamos disso. Mas saiba que, depois de tudo que aconteceu com os samaritanos, de toda a rincha, de todo o ódio, de toda a briga, eu gostaria que vocês lessem comigo Atos, capítulo 8, dos versículos 5 ao 8. Neste momento, Jesus saiu de cena, mas deixou o seu Espírito Santo. Mas Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido assunto ao céu. E agora é a história da igreja primitiva que está começando. Nós estamos ali, nessa história. Atos capítulo 8, dos versículos 5 ao 8. A partir do versículo 4, por favor. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção àquilo que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, começou com uma mulher samaritana rejeitada pela sociedade. E terminou aqui, com muitas pessoas se convertendo com a pregação de um diácono chamado Filipe. Começou pequeno e se transformou em algo muito grande. Começou com uma iniciativa de abençoar a vida de alguém, de entrar numa terra estrangeira, de romper com barreiras sociais, culturais, religiosas, conversando com uma mulher, sendo ridicularizado culturalmente. Até os seus discípulos olharam para ele de forma estranha. E começou assim. E agora, Estevão morre, apedrejado. A igreja é perseguida. Muitas pessoas fogem. Enquanto elas fogem, elas estão pregando a palavra de Deus. E o diácono Filipe entra numa cidade, num povoado estranho, inimigo, que é Samaria. E ele prega ali, e aquele povo recebe a palavra com multidão. Aleluia, Deus. É isso que Deus faz através da nossa iniciativa. É isso. Eu não sei se você está em algum lugar, nos projetos a gente diz, aquele que tem o maior problema é aquele que mais nós temos que ter os olhos fitos nele, porque é aquele que vai dar resultados. É o que tem problema. Talvez se você é professora da escola, você deve pensar assim também. O que deu mais problema, eu era sempre da turma do fundão, o que dá mais problema é aquele que vai trazer um resultado maior. E às vezes aquele que deposita muita chance, muito isso, não dá, não vinga. Não vinga. A mulher samaritana vingou. E quase 2 anos, 3 anos e meio, 4 anos depois, muitas pessoas vieram se converter de algo que foi plantado há muito tempo, de um passo que foi dado há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Meus irmãos, há momento em que você dá passos em direção ao próximo. Há momentos em que você semeia na vida do próximo. E há momentos que nós, como igreja, pescamos o coração do próximo. E aí nos alegramos com batismos, com discipulado, com ensino, com frequência no culto. São momentos, são ciclos que nós vivemos. E nós devemos nos alegrar por isso. Nos alegrar por isso. Há momentos que pescamos o coração do próximo, que temos batismos, que as pessoas se convertem, mas para chegar até aí, teve muita oração e muita transpiração, teve muito trabalho. Pessoas atrás de nós iniciaram algo que nós estamos dando continuidade. É assim que funciona. Aquele diálogo que iniciou com uma mulher samaritana começou a dar frutos após a morte de Jesus e a perseguição dos cristãos. Após a morte de Jesus. O diácono Estevão foi apedrejado, morto, houve perseguição, eles fugiram, mas não deixaram de pregar a palavra de Deus. Sabe, quando você está recebendo retaliações, quando você está sendo perseguido, quando as coisas estão difíceis, a ansiedade está batendo, a melhor coisa que você tem a fazer é pregar a palavra de Deus. Foi isso que eles fizeram. Na perseguição, pregaram a palavra de Deus. E isso deu frutos. Isso deu pesca e veio peixe. O povo que mais se alegrou com a palavra de Deus, quem foi? Os samaritanos. Foram os samaritanos. Os impuros, os falsos religiosos, os imorais, os rejeitados pela sociedade judaica, foram eles que receberam o evangelho com alegria. Com alegria.
Aqui vai uma palavra diretamente para você que é envolvido nesses ministérios. Não desista. Continue ajudando, continue orando, continue contribuindo, se envolva, pois chegará o momento da pesca. Meus irmãos, depois que Jesus então morreu, antes de ele ressuscitar, João capítulo 21 vai dizer que Pedro fez o quê? Voltou a pescar. Jesus disse que Pedro era um pescador de homens, ele e os discípulos, mas ele voltou para o seu trabalho, que era a pesca. Pedro era um pescador. E ele passou, a Bíblia diz, a noite toda, a madrugada toda pescando. E Pedro era um pescador profissional. Ele passou o tempo inteiro pescando. E a Bíblia vai dizer que ele começa a quase recolher as redes e chegando na beira da praia, porque ele não pescou nada. Mas chega na beira da praia, ele encontra Jesus. E Jesus fala assim, ó, peguem a rede e joguem do lado direito. Quando eles jogaram a rede do lado direito, eles não conseguiam recolher a rede de tanto peixe que tinha. De tanto peixe que tinha. Chegará o momento da pesca. Para você que está orando pelo seu familiar, para você que está orando pelo seu marido, para você que está orando para que uma porta de emprego, para uma cura, chegará o momento da pesca. Chegará o momento de colher os frutos, mas não desista. Persevere. Olhe para Jesus que Ele vai te mandar jogar a rede do lado certo. Amém? Ele, somente Ele, é capaz de fazer isso. E nos dá a alegria de verem muitos peixes sendo pescados, de muitas pessoas se convertendo, de muitas pessoas entrando, auxiliando no seu ministério. E Ele te dá a chance também de servir em algum ministério. Em especial, esses 3 que eu falei hoje. O Instituto Passos, Semeando Vidas ou o PESC. Se você quer se envolver com um desses ministérios, você pode falar com a Tati no Instituto Passos, você pode falar com o Manuel e você pode falar comigo também. E também, eu trago uma notícia de primeira mão aqui, eu gostaria muito que a igreja orasse, porque faz parte de uma oração que nós vemos fazendo há muito tempo. Nós vamos iniciar também, nós temos o PESC Futebol, nós vamos iniciar o PESC Jiu-Jitsu. Né? Então nós vamos abençoar essa comunidade que está aqui do outro lado da rua. Eu não sei se você entrou nela, mas eu te convido a entrar nela, a conhecer as pessoas dali, a conhecer essa comunidade aqui. Então nós vamos oferecer jiu-jitsu para crianças agora. Agora é até 13 anos. Né? Então a nossa ideia é promover essa luta, essa arte marcial, mas sim abastecida com a palavra de Deus. Ore por isso. Ore por isso. Vamos fazer dessa igreja uma igreja que ama o próximo através das nossas ações. A fé sem ação é morta. A fé com ação é viva. Amém? Fique em pé, por favor. Quero terminar a minha exposição com 3 frases. Cada frase reflete um ministério, reflete um momento entre os judeus, entre Jesus e os samaritanos. Amamos o próximo quando damos passos em sua direção. O próximo não é somente aquele que está próximo da gente geograficamente, mas é aquele que está necessitado, precisando de um auxílio nosso. Amamos o próximo semeando em sua vida. Meus irmãos, o samaritano da parábola, ele investiu financeiramente, ele investiu tempo na vida daquele homem, ele tocou naquele homem, ele botou aquele homem no seu meio de transporte, ele levou aquele homem no hospital e ele tratou as feridas daquele homem. Meus irmãos, piedade sem ação não serve para nada, pena não serve para nada no nosso meio, nós temos que agir. A fé com ação é viva, ela é viva. E amamos o próximo quando pescamos o seu coração. Invista em discipulado, invista no seu PGM, ore para que pessoas venham a se converter através da sua vida. Faça isso e no momento certo Jesus vai lhe mandar jogar a rede no lado certo e os peixes vão vir. Amém? Amém? Vamos orar?